Irmãos e irmãs aqui reunidos para esta celebração que abre o novenário em louvor a Nossa Senhora da Conceição, padroeira desta paróquia. Neste ano jubilar, quando celebramos 180 anos de criação desta paróquia. Saudação a todos que vieram celebrar conosco, saudação às religiosas, saudação aos fráteres, aos irmãos redentoristas, ao diácono Eurípides, que serve o altar conosco, ao padre Sidney, que é nosso vigário episcopal para o vicariato episcopal Nossa Senhora da Abadia. Saudação ao Padre Frederico, pároco e reitor desta paróquia santuário. E na pessoa dele, todos os padres que estão concelebrando conosco esta Eucaristia. Uma saudação também àqueles que nos acompanham pelas plataformas digitais desta paróquia santuário. Irmãos e irmãs, o primeiro dia desta novena traz o tema da perseverança na oração, caminho de salvação. Tanto a primeira leitura quanto o Evangelho nos convidam a sermos perseverantes na oração. A primeira leitura tomada da carta de São Paulo aos Colossenses, o apóstolo diz de modo muito direto: perseverai na oração, mantendo-vos por ela vigilantes na ação de graças. Certamente o apóstolo, escrevendo à comunidade dos Colossenses, traz este apelo porque sabe ele próprio da beleza, da maravilha, dos resultados do que significa ser perseverante na oração. Esta perseverança nasce sobretudo da consciência da nossa pequenez, isto é, nós que podemos muitas coisas, não podemos tudo, e podemos muito menos do que imaginamos poder, isto é, muitas coisas não estão ao nosso alcance, e se não for por graça de Deus, pelo derramamento dos dons do Espírito Santo em nosso coração, dificilmente nós conseguimos ou conseguiríamos dar alguns passos em nossa vida, sobretudo na nossa vida de fé. Ser perseverante na oração é reconhecer, portanto, que somos necessitados da graça de Deus, somos necessitados do dom especialíssimo do Espírito Santo, que o Pai concede, segundo ouvimos no Evangelho, àqueles que lhe pedem. Quando nós olhamos para os Evangelhos, nos deparamos com Jesus, que responde ao pedido dos discípulos, quando lhe dizem: Senhor, ensina-nos a rezar. Sim, o Senhor nos ensina a rezar a oração que nós chamamos Pai Nosso, a oração do Senhor. Mas, associado a este ensino de Jesus, está a nossa observação, a partir da leitura do Evangelho, que Jesus, Ele mesmo, era perseverante na oração. São várias as cenas do Evangelho em que encontramos Jesus em oração. Alguns momentos preciosos do seu ministério, sobretudo quando ele está para chamar os discípulos, ele vive a experiência primeiro da oração, como que acolhendo o dom do Espírito Santo para a escolha daqueles que o Pai assim deseja. Ou quando vemos no momento ainda mais dramático da história do Senhor, no Getsêmani, ele está para ser entregue, será preso, e ali, nesta consciência, ele não tem outra atitude senão esta:
de orar. É quando exatamente os discípulos não conseguem ser perseverantes com Ele, mas chegam a dormir. E o Senhor os exorta: vigiai e orai, porque a carne é fraca. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Isto é, humanamente, precisamos buscar na oração as forças para viver cada momento da nossa vida e de modo muito legítimo quando estamos passando momentos difíceis da nossa história pessoal. Nós escutamos no Evangelho Jesus exortando os discípulos a partir do ensinamento parabólico das imagens, das metáforas. Esta imagem usada pelo Senhor, daquele que bate à porta do amigo para pedir à noite algum alimento para acolher aquele que chegou de surpresa. E aquele que está em casa acabará atendendo pelo sentido da importunação, para resolver, como tantas vezes nós fazemos. Para ficar livre de alguma coisa, tomamos uma decisão. Às vezes não imediatamente por caridade, por amor, mas para ter sossego. Tantas vezes isso acontece conosco. Esta imagem usada pelo Senhor é para nos exortar a oração, e a perseverante oração, e a insistente oração. A atitude de quem suplica, reconhecendo que precisa contar com a graça de Deus, nós não devemos deixar esmorecer esta atitude, mas precisamos nos fortalecer para com perseverança suplicar. Pode ser que às vezes tenhamos a sensação de que estamos pedindo ao Senhor e não estamos sendo atendidos. Lembremos que Jesus mesmo disse aos apóstolos: vós não sabeis o que pedis. Algumas vezes a nossa oração não está bem sintonizada com a vontade do Senhor. Pedimos, às vezes motivados mais pelo nosso egoísmo, pelo nosso desejo de vencer isto e aquilo, e não pedimos no espírito do despojamento para que a vontade de Deus se realize em nossa vida. O próprio Senhor no Getsemane faz uma oração neste modelo: Pai, afasta-te de mim este cálice. Não se faça a minha, mas a tua vontade. Creio que cada um de nós, para pedir insistentemente ao Senhor, para ser perseverante na oração, precisa, algumas vezes, de dar esse passo de Jesus. Às vezes pedimos isto: Pai, afasta este cálice de mim. Mas é preciso, talvez, dar o passo da fé, de uma fé totalmente confiante, rezando: não se faça a minha, mas a tua vontade. Certamente, quando oramos pedindo com perseverança que a vontade de Deus se faça em nossa vida, pedido que consta entre os pedidos, quando rezamos o Pai Nosso, esta oração busca conformar o nosso coração à vontade do Pai. Jesus no Evangelho chega a dizer que o Pai não dá um escorpião ao filho que pede um alimento. E ele chega a dizer: vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Ora, o Espírito Santo é o maior dom que o Pai e o Filho nos dão. Lembremos-nos de Jesus ressuscitado, prestes a ascender aos céus. Ele ordena aos seus discípulos que não se afastem de Jerusalém, mas aguardem que se realize a promessa do Pai. O Espírito Santo virá sobre vós e sereis minhas testemunhas. O que encontramos logo a seguir nos Atos dos Apóstolos
é a comunidade dos apóstolos, com Maria e outras mulheres, perseverando na oração. E podemos dizer que os apóstolos e Maria, no cenáculo, recebem o Espírito Santo num clima de perseverança na oração. Recebem porque pediram também este dom prometido pelo Pai e por Jesus. Irmãos e irmãs, a perseverança na oração nos pede também este vínculo com a comunidade de fé. Certamente a oração pessoal é de grande importância e cada um de nós há de perguntar-se no início desta novena: qual é a intensidade da minha vida de oração? Tenho possibilidades de qualificar mais a minha oração? Seja no tempo que dedico à oração pessoal, seja na qualidade da atenção àquilo que trago para as minhas orações, mas também a oportunidade de cada um de nós perceber que a oração em comunidade é uma oração que nos ajuda a viver neste clima de perseverança, de súplica. Maria e os apóstolos estavam unidos e perseverantes na oração. Nós também precisamos do espaço da comunidade, precisamos do espaço da Assembleia Litúrgica, como um momento especial em que nos unimos numa só voz para suplicar ao Senhor, como igreja, como família de fé. Vamos, pois, aproveitar da novena que hoje se inicia, inspirados também na palavra de Santo Afonso, quando diz que quem reza se salva. Certamente a salvação que vem como fruto também da oração não é exclusivamente um dom porque nós nos esforçamos a orar, mas é sobretudo a salvação como dom daqueles que, em orando, em estando em oração, se aproximam da vontade do Pai. E realizando a vontade do Pai, experimentam esse dom maravilhoso da salvação. Que Nossa Senhora da Conceição fortaleça cada irmão, cada irmã, membro desta comunidade de fé. Que a novena seja uma experiência para cada um de estar e de viver perseverante na oração. E que o fruto desta novena para cada um seja uma vida mais orante. Que assim seja. Amém. Amém.